Olá, aliens metamorfos! Olá, aliens metamorfas! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, a invasão Skrull começou no universo cinematográfico Marvel. Nick Fury tá tentando impedir, mas não sabe mais em quem confiar, já que qualquer um pode ser um Skrull disfarçado. E no meio dessa trama de espionagem mais densa e séria do que o de hábito nesse universo, surgiram alguns questionamentos, segredinhos e easter eggs que merecem ser destacados nessa primeira metade da série. Vamos então agora dar uma conferida nos... Segredos de Invasão Secreta, a série dos ETs verdes que já vem com harmonização facial e filtro do Instagram embutidos no DNA. Só avisando que esse vídeo tá entupido de spoilers dos 3 primeiros episódios apenas, tá? Então se você ainda não viu até aqui, dá um pulinho no Disney Plus, confere e depois você volta. Acho de verdade que a pegada da série tá bem sóbria e bacana e pode agradar bastante. Já é joia. Vamos lá começar. A primeira grande surpresa da série é sobre o agente Ross. Como ele estava agindo nas sombras durante a guerra entre os Wakandanos e Atlantes, foi preso pela agente Valentina, mas acabou resgatado pela Okoye no final de Pantera Negra 2. Porém, aqui em Invasão Secreta, ele é introduzido já passando a perna num espião que parecia ser seu amigo, até que é morto e se revela um Skrull disfarçado. Agora as questões que ficam são as seguintes. Cadê o agente Ross real? Será que ele tá preso lá naquela fazenda prisão dos Skrulls? E há quanto tempo o Skrull estava se passando por ele? Nesse início, o falso agente Ross estava em contato com a agente Maria Hill enquanto era perseguido por um inimigo. Mas enquanto o Ross se revela um Skrull infiltrado, o cara que perseguia se revela o Talos, ou Talos, você que sabe. O que surpreendeu a Maria Hill duplamente, já que quem aparentava estar do lado dela era um inimigo, e quem ela achava ser um inimigo era, na verdade, um aliado. Inclusive, durante a trama de Homem-Aranha Longe de Casa, enquanto o Talos ficou disfarçado de Nick Fury, sua esposa Soren ficou disfarçada de Maria Hill. O que leva a gente a mais uma dúvida. Onde estava a Maria Hill de verdade nessa época? E depois disso, como ela veio a se aliar ao falso agente Ross? Logo após isso, Talos e Maria chamam o Nick Fury, que estava lá na Estação Espacial Sabre por muito tempo. Quanto tempo? Teve uma dica em Capitã Marvel. A Carol pergunta ao Nick algo estranho sobre ele que um Skrull não conseguiria inventar. Ele diz que nunca comeria um pão cortado na diagonal. E ora, se ele não estava comendo um pão desse jeitinho em Vingadores: A Era de Ultron. Ou seja, desde aí já não era o Nick real. Muito provavelmente o Talos assumiu a identidade dele um pouco antes, quando o Nick sofreu um atentado em Capitão América: O Soldado Invernal. Então, enquanto foi se recuperar, deixou o Talos no lugar e foi ficando apenas gerenciando o amigo ET à distância. Eu não creio que isso tenha sido decidido lá atrás, não. Eu acho que bolaram a ideia ali em Capitã Marvel e aí pensaram no retrospecto algo que ele não faria. E opa, aqui nesse filme tem ele cortando pão, aqui seria bom encaixar esse negocinho. Então não era ele blipado no final de Guerra Infinita? Pois então, eu acho que não. Talvez ele tenha sido blipado também, mas aquele que a gente viu sendo blipado pode não ter sido ele. O primeiro episódio apresenta uma personagem que tem mó jeitinho de meiga e mansa, mas que promete ser uma décima da faca, tal qual era o Nick Fury. Ela é a agente Sonya Falsworth, que provavelmente tem um cargo parecido com o do Nick, só que no MI6 do governo britânico. E nessa cena de introdução, ela e Nick têm um diálogo expositivamente esquisito. Mas foi um recurso bacana do roteiro que usou a expositividade, que geralmente é um recurso pobre, de forma positivamente subvertida para mostrar que os dois estão sutilmente tentando provar que são humanos, revelando memórias antigas, pois os Skrulls só conseguem coletar memórias mais recentes. Como os Skrulls não sofrem com radiação, eles montaram a base secreta numa usina nuclear abandonada lá na Rússia e chamaram o lugar de Nova Skrullos, pois Skrullos era o planeta natal deles destruído na guerra Kree-Skrull. Em Nova Skrullos, os aliens usam uma sonda mental contra os humanos para roubar suas memórias. Parece uma tecnologia nova sendo introduzida nesse universo, né? Nem tanto. Lá em Capitã Marvel, uma versão dessa tecnologia já tinha sido usada quando o Talos entra na mente da Carol Danvers para tentar encontrar a localização do Tesseract. Mas ali foi muito mais difícil porque ela era muito mais poderosa do que eles imaginavam naquele momento. Já foi anunciado que no 4º filme do Capitão América, o general Thunderbolt Ross, interpretado por Harrison Ford
Star-Lord após a morte de William Hurt, vai ser o presidente dos Estados Unidos. Mas aqui em Invasão Secreta é revelado que o máquina de combate responde às ordens do presidente Ridson. Ou seja, algo deve acontecer em breve com esse presidente. E as possibilidades são várias, que vão desde ele morrer a ter um Skrull se passando por ele, que vai manchar tanto sua imagem que ele vai ser afastado. Ou pode até rolar a troca de presidentes por meras eleições. Vamos ver. Ao longo do primeiro episódio, a gente vê algumas pessoas encarando o Nick Fury à distância. Uma menininha com a bola, uma mulher namorando, um velho no bar, e no final eles voltam a aparecer até que o Gravik se revela. E sim, ele estava esse tempo todo vigiando o Fury só para antecipar todos os seus passos. O braço direito do vilão Gravik é o Skrull Pagan. Nos quadrinhos, esse aí não é um mero capanga não. Ele desempenha um papel fundamental na trama, já que ele copiava a Elektra e acabou sendo o primeiro Skrull descoberto pelos Vingadores, o que deu início a toda a paranoia da saga Invasão Secreta, que lá nos quadrinhos é bem diferente, é muito mais movimentada, muito mais super-heróica, e aqui trouxeram mais pra coisa da investigação, da espionagem, o que eu confesso que eu tô gostando, porque é uma coisa diferente do que tem se feito, né? O segundo episódio começa em 1997. Aí a gente vê Fury e Talos recebendo uma nova leva de Skrulls na Terra, incluindo o jovem Gravik. Todos sob a promessa: se os aliens ajudassem a proteger a Terra de ameaças interplanetárias, eles teriam a ajuda de Nick Fury e Capitã Marvel para encontrar um novo lar. Mas, como a promessa não é cumprida ao longo de mais de 30 anos, isso acaba dando gás para eles decidirem tomar o planeta para eles. No primeiro episódio, parece que os Skrulls, seguindo um plano de invasão, são de um pequeno grupo rebelde. No entanto, no segundo episódio, enquanto saem da Rússia de trem, Talos revela a Fury que convocou para a Terra todos os Skrulls espalhados pelo cosmos. Dessa forma, a gente descobre que tem milhões de aliens disfarçados por aqui. Além disso, o plano de invasão se revela não ser algo clandestino, mas uma invasão oficial e praticamente generalizada. Pelo menos o apoio da maioria dos Skrulls, essa invasão tem. Inclusive, um dos momentos mais tensos do segundo episódio é a reunião do Conselho de Segurança Mundial, que reúne a primeira-ministra do Reino Unido, o chefe da OTAN e outras autoridades que deveriam decidir ações pelo bem-estar da humanidade. Mas não apenas se revelam Skrulls, como também se revelam apoiadores dos ideais de Gravik. No fim da reunião, só uma se opõe ao plano e ela comenta um negócio interessante, que eles não se tornaram refugiados sem lar por tentarem evitar a guerra, mas sim por buscarem a guerra. O que é um indício de que aquela história de perseguição e bom mocismo que o Talos contou em Capitã Marvel pode não ser tão honesta assim, e assim a história dos Skrulls na guerra Kree-Skrull do MCU talvez seja mais parecida com os quadrinhos do que a gente foi levado a crer. Isto é, com um grande potencial vilanesco e mal intencionado da parte dos Skrulls. Sim. Tá, mas cadê os Vingadores nessa telengotenga? Então, nessa reunião, a série mostra que não esqueceu deles. Alguém pergunta ao Gravik se eles não seriam um problema. Gravik sugere que tem um plano de contingência em relação a isso. E já na conversa que o Nick Fury tem com James Rhodes, Nick diz que prefere não envolver os Vingadores para não ter que lidar com um Skrull que replique suas habilidades. Quer dizer que eles não apenas replicam aparência, memórias, mas também as supercapacidades? Pode isso, Arnaldo? Pode não. Parece ter sido só uma suposição ou blefe do Nick. Tanto que os Skrulls estão fazendo pesquisas para adquirir superpoderes, né? Se eles pudessem só replicar, era só fazer isso. Essa coisa do Super Skrull existe nos quadrinhos, tá? Mas tem mudanças significativas aqui. É que a origem dos poderes lá vem do Quarteto Fantástico. E como o quarteto ainda não foi introduzido nesse universo, aí o negócio teve que ser mudado. Então, os poderes de esticar do Senhor Fantástico devem ser substituídos pelas raízes do Groot coletadas em Wakanda. As chamas do Tocha Humana devem vir de um soldado infectado pelo vírus Extremis, de Homem de Ferro 3. A invisibilidade da Mulher Invisível deve dar lugar ao gelo da Fera de Gelo que chegou na Terra no final de Thor, o Mundo Sombrio. E a força e resistência do Coisa deve vir da mão decepada do Cull Obsidian, um dos filhos de Thanos que teve a mão cortada por um dos portais de Wong lá em Guerra Infinita. E de onde é que eu tirei esses nomes? Foi da cartola? Não, do computador do Gravik que a Gaia acessa no sapatinho para espionar. Olha aí, Groot, Fera de Gelo, Cull Obsidian e Extremis. Inclusive, no terceiro episódio, o Gravik já mostra ter poderes quando o Talos lasca uma faca em sua mão e ele se regenera chamuscando o fogo, parece assim, ó. Isso é uma habilidade dos soldados infectados com o vírus Extremis, e além dessa capacidade de regeneração, ele também deve ter conseguido a capacidade de atirar fogo e
explodir. Então nesse trecho a gente descobre que o Gravik já teve o experimento genético testado em si, fazendo dele o primeiro Super Skrull. Ou será que não? Sim, porque alguém pode ter usado aí o negócio no sapatinho para enganar os outros. Nesse mesmo episódio, o Gravik revela que não apenas quer se tornar um Super Skrull, mas que quer criar um exército inteiro de Super Skrulls. E aí mostra a máquina que ele tá usando. Ele diz ter precisado apelar a experimentos genéticos para conseguir fazer frente aos Vingadores, novamente aqui, inclusive legitimando uma reflexão do Visão em Capitão América Guerra Civil. Para ele, uma das grandes causas para a crescente de supervilões era justamente o surgimento dos Vingadores. Parece que ele acertou. No início do episódio 3, aquele jovem Skrull que a gente viu chegando em Nova Skrullos no episódio 1, já tá sendo recrutado para uma missão. Aí nessa circunstância ele pergunta ao Pagan se ele acha realmente que essa ideia de gerar o caos vai dar certo. O Pagan diz que sim, mas o mais importante aqui desse trecho é o seguinte: além da inclusão dessa cena gerar uma desconfiança aparentemente sem propósito, o figurino desse rapaz me botou uma pulguinha atrás da orelha. É que, com um figurino peculiar, mesmo se o personagem aparece pouco, a gente consegue lembrar dele. E aí eu fiquei pensando, Por que a série quer que a gente não esqueça dele? bom, eu só sei que esse rapaz chega na colônia pouco depois do Nick Fury voltar pra Terra. Você tá querendo dizer que ele é um infiltrado do Fury? Quem sabe? Há possibilidades. No flashback em que Nick e Vera, a Priscila, ficam flertando, ela comenta sobre os homens de Dreykov. Pra quem não lembra, esse é o russo citado pelo Loki como pai da Viúva Negra em Os Vingadores. Pessoa essa que a gente conheceu mais tarde no filme solo dela como o homem por trás da Sala Vermelha, aquele projeto que torturava e treinava mulheres soviéticas para se transformarem em viúvas negras. Foi estabelecido no universo cinematográfico Marvel que Nick Fury sempre estava 3 passos à frente de seus inimigos. Bom, desde que a série começou já dava pra ir sacando, mas o terceiro episódio deixou bem claro como Fury tinha tantas informações e como havia se tornado essa figura praticamente onisciente. Isso é revelado quando Talos joga em sua cara que ele não seria grandes coisas sem seus amigos agentes Skrulls infiltrados pelo mundo, o que Fury acaba admitindo ao pedir mais uma vez a ajuda do Talos. Mas será que o Nick é tão pamonha assim? Eu acredito que contato é bom e ele não rejeita, mas que ele tem sim a sua perspicácia e consegue realmente ver muito mais do que se mostra. Inclusive, quando Talos e Fury tentam impedir o lançamento do míssil, um Skrull se disfarça de Talos e tenta enganar o Nick Fury, mas ele não cai nessa lorota e já entra no quarto preparado dizendo que Nobody calls me Nick. isso aqui é uma referência ao filme da Capitã Marvel em que ele conta a Carol Danvers que geral chama ele de Fury, nunca de Nick. Mas também é uma excelente pista em retrospecto. Pois veja bem, voltando um pouco pro episódio 2, Nick tem uma conversa acalorada com Rhodes, que tem assumido cada vez mais uma postura incisiva. Nesse batilero, Rhodes revela ter conhecimento sobre os Skrulls, insinua que Nick Fury seria um inútil nesse confronto e admite ter se voluntariado para ele mesmo vir demitir o Fury. Nesse trecho a gente pode estranhar esse comportamento do Rhodes, que parece até recalque, mas com a informação que a gente ganha no episódio 3, tudo muda. Pois se ninguém chama o Nick Fury de Nick, o que foi isso? That's what this moment right here, right now is about, Nick. O caroço do angu apareceu. Tô gostando, viu? De como a série vem trabalhando as pistas que deixa pelo caminho assim. Pegou, não pegou, aí você vem aqui assistir ao vídeo que a gente compartilha. Troca figurinha. Em Capitão América, o Soldado Invernal, Fury conta ao Capitão América que é casado e seu matrimônio não tá muito legal. A conversa parecia ser apenas um papo pra despistar a Hydra, mas a série comprovou que Fury tava falando a verdade. Porém, a esposa dele é uma Skrull. Pelo que parece, é a mesma Skrull com quem Nick conversa no flashback do início do episódio 2, pouco antes de recrutar Skrulls. Esse segundo episódio termina sem revelar se o Fury sabia da real identidade da esposa, mas o terceiro já informa que ele sabia sim. Mas isso não foi o suficiente porque esse terceiro episódio revela algo mais. Quando o Fury pergunta quem ela teria se tornado quando ele estava fora, ela dá um esculacho danado nele, merecido, né? Porque o cara sumiu por livre e espontânea vontade, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E ela diz também que na ausência dele, se tornou ela mesma, o que ela era antes de conhecer o Fury. Parece só uma mensagem do tipo, Escolhi me amar. esse tipo de coisa, mas também pode significar que ela se aliou à causa do Gravik, pois o que ela era antes do Fury? Uma Skrull. Então, como uma Skrull, ela pode ter decidido dar prioridade aos Skrulls. Os humanos me abandonam, vou me aliar aos meus, né? Fora que no meio dessa conversa, ela ainda recebe uma ligação bem suspeita. Já a ligação que ela recebe no fim do episódio
episódio, aí já não é suspeita não. Aí já dá a entender com muito mais força de que ela tá sim do lado dos Skrulls invasores. Se não tiver, reviravolta aí que vai ter nesse negócio aí. Inclusive, nessa ligação, a voz que a gente ouve do outro lado da linha You're talking to me. parece muito a voz de These men are gonna escort you outside, then you're going to the airport. Rhodes. A sequência de abertura foi criada com uma inteligência artificial. Muita gente ficou descontente com isso, mas os realizadores disseram que a ideia não era substituir artistas, mas foi um intuito bem específico para propor uma atmosfera antinatural e perturbadora de algo que justamente parecesse antinatural para combinar com a trama de aliens tentando se passar por humanos para criar desavenças irreais. Então uma arte que finge ser humana e não é perturbadora o suficiente nesse sentido. E bem, essas foram as curiosidades, espero que vocês curtam. A temporada vai ter 6 episódios, então ainda tem mais 3 no dia que eu tô lançando esse vídeo. E tudo tá sendo lançado semanalmente no Disney Plus. Vamos então continuar acompanhando aí para ver como tudo isso vai se desenrolar e como essas nossas perguntas vão ser respondidas. Então é isso, mais um Mega 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e tchau. Tá, gente, eu não vou disfarçar não, eu sou um Skrull, e se você não der um like, eu vou invadir a tua casa, tá entendendo? Me transformar em você e tomar sua vida.